Boa noite, irmãos queridos. Mais uma vez aqui na Escola da Doutrina Bíblica. Hoje é dia 23/2 de 2024, agora são 8h03 da noite. Se você chegou aqui, porventura, pelo canal do YouTube, queria te informar que nós somos uma igreja evangélica, nós estamos atuando apenas pela internet, né? Depois da pandemia, nós não conseguimos retornar para o nosso local. Então, nós estamos apenas pela internet. Então, você pode nos acompanhar. Nós temos um site www.igrejadeinterlagos.com.br. Lá você tem os nossos horários de culto e tem um botãozinho aqui em cima, ao vivo. Aí você pode entrar lá e participar conosco. Fique à vontade, se você quiser fazer isso, tá bom? Nós gravamos todos os nossos cultos, então, no nosso canal no YouTube, que é a Igreja de Interlagos, estão lá todas as nossas pregações, os nossos cultos. Fique à vontade para assistir. Temos também o Facebook e temos o Instagram. Bom, hoje, eu não falei meu nome é Hélio, eu sou o pastor Hélio aqui, tá? Hoje nós vamos ter uma mesa redonda aqui. Nós vamos ter a introdução aqui pela irmã Eliette, ela vai trazer o assunto, e aí depois a gente entra para conversar sobre esse assunto, tá bom? Fique à vontade também para conversar conosco, se você quiser, temos lá um canal que é o Fale Conosco, @igrejadeinterlagos.com.br, você pode mandar uma mensagem ou então nos contatar via WhatsApp, lá também tem o nosso telefone de WhatsApp. Fique à vontade aí, tá bom? Deus abençoe, eu vou fazer uma pequena oração, e se você estiver assistindo, e feche os olhos também, se você estiver vendo a reprise ou vendo o vídeo, feche os olhos também e vamos participar dessa oração. Meu Pai querido, nosso Deus amado, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, nós te louvamos e te agradecemos por mais esse culto. Pedimos, Pai, que o Senhor venha nos abençoar, livrar-nos de todo o mal. Aqueles que estão ouvindo também possam ser atingidos pela tua palavra. Abençoa, Senhor, a Eliette, livra a Eliette do mal, livra dos perigos, cuida da família dela, abençoa, Senhor, seu filho, seu neto. E, Senhor, esteja conosco nesta noite. Eu faço essa oração no nome santo e soberano de Jesus. Amém. Muito bem, Eliette, é com você. Amém, glória a Deus, irmãos. Que Deus possa nos abençoar, que essa palavra possa nos edificar, né? Hoje o tema é Somos Templo do Espírito Santo. E eu achei interessante esse tema, irmãos, porque durante muito tempo, talvez uns 2 anos ou mais, nós estamos fazendo estudos sobre Jeová e o Pai, sobre as diferenças de Jeová e o Pai, porque nós cremos que existe um Deus neste mundo, um Deus que é responsável pelas coisas concretas do mundo e pelas coisas que não são eternas. As coisas que podem ser roubadas, as coisas que podem enferrujar, as coisas que podem se decompor. E esse Deus não é o Pai, porque o Pai, ele tem coisas eternas para nos dar. E o Pai mandou Jesus Cristo para formar uma igreja diferente da igreja que existia antes, que, aliás, nem se chamava igreja, se chamava templo, né? E com tudo isso, irmãos, a própria Bíblia fala que houve uma mudança de ministério, houve uma nova dispensação, que houve um novo testamento, né? Então,
existiu uma virada de chave. E essa virada de chave também tem a ver com o templo, né? Porque no Velho Testamento havia instruções para que o povo judeu construísse um local físico para adoração a Jeová. Um lugar físico com altares, né? Depois um tabernáculo mais estruturado, que seria uma tenda gigante que se desmontava, né, para se levar no deserto, né? E naquele local Jeová se manifestaria num local físico, né? Então, os judeus tiveram instruções minuciosas, né? Porque lá, nesse tabernáculo, e depois no templo, né? Quando Salomão construiu o templo, eram realizados sacrifícios de animais, onde eram derramados sangue de animais, porque Jeová deixou escrito no Velho Testamento que no derramamento de sangue haveria uma remissão do pecado do povo. Então, o local para fazer o sacrifício das ovelhinhas, das pombinhas, era no tabernáculo e depois no templo, né? Então, eu queria que o pastor abrisse em Levítico 4:33, só para a gente dar uma rápida passada, assim, mas para a gente ter uma ideia de como eram antigamente, né? E como isso mudou, antigamente, antes de Jesus, né? Então, Levítico 4:33. Fala assim, aqui está falando do sumo sacerdote, né? E porá sua mão sobre a cabeça da oferta da expiação do pecado, e a degolará por oferta pelo pecado, no lugar onde se degola o holocausto. Depois, o sacerdote, com seu dedo, tomará o sangue da expiação do pecado, quer dizer, daquele animal que morreu, e porá sobre as pontas do altar do holocausto. Então, todo o restante do seu sangue derramará na base do altar. E tirará a sua gordura, como se tira a gordura do cordeiro do sacrifício pacífico, o sacerdote a queimará sobre o altar, em cima das ofertas queimadas do Senhor. Assim o sacerdote por ele fará a expiação dos seus pecados que cometeu, e ele será perdoado. Então, irmãos, existia uma lei, certo? Dada por Jeová, que incluía esses sacrifícios, né? Então, eram estatutos, eram orientações para que o povo fizesse exatamente como Jeová mandava. Senão, o povo poderia ser fulminado, né? Poderia ser morto. Inclusive, Jeová, na Bíblia, ele tece com minúcias como seria esse tabernáculo ou depois o templo, né? Quais apetrechos, né? Que objetos estariam lá dentro? A arca, né? Lembra da arca para abrigar as leis, né? A mesa dos pães, o candelabro de ouro, as cortinas, a disposição das tábuas, o altar de bronze. Eliette, parece que travou. Para mim também está travado. Caiu. Voltou, Eliette. Voltou, tem certeza? Porque para mim aqui... Ah, tá, voltou. Tá bom. Vocês ouviram eu falar do sacrifício, né? Até Levítico 4. Sim. Tá bom. Então, irmãos, eu estou só falando com um pouquinho de minúcias para vocês verem que era um local, né? O templo de Jeová era um local, primeiramente o tabernáculo, depois o templo feito por Salomão.
Eu queria que o pastor abrisse em Êxodo 25:8, Êxodo 25:8, para a gente acompanhar aqui isso que eu estou falando para vocês, tá? Êxodo 25:8. E me farão um santuário e habitarei no meio deles. Então, Jeová se manifestava e habitava naquele santuário, naquele lugar físico, naquele lugar que ele falou, ó, faz as tábuas desse jeito, a arca, o átrio, o santo dos santos, né? Verso 9, conforme a tudo que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus pertences. Assim mesmo o fareis. Só que, irmãos, no Novo Testamento, fala que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. E aí, para quem acredita que Jeová é o Pai, fica uma situação meio assim, não vamos pensar nisso, porque não tem explicação. Irmãos, a gente tem, se vocês quiserem ver vários estudos que a gente tem, que a Bíblia, não somos nós, irmãos, a Bíblia comprova plenamente, abundantemente, em centenas de locais, que o Jeová é o Deus desse mundo, ele não tem nada a ver com o Pai. Né? Jeová foi revelado, o Pai só foi conhecido depois de Cristo. Jeová não, Jeová sempre, desde Adão, ele se revelou. Né? Jeová deu uma lei para condenação, Jesus ele veio nos tirar dessa condenação, Jeová regia através de anjos, e Jesus fala, olha, os anjos podem te separar do amor de Deus. Então, irmãos, são tantas evidências, a gente não é o propósito desse estudo hoje, falar das diferenças entre Jeová e o Pai, mas vocês vão ver aqui que a gente vai fazer essa diferenciação. Por quê? Porque Jeová deixava bem claro que ele queria que edificasse para ele um tabernáculo. E depois, quando veio Davi, ele queria que fizesse um templo de pedras. Só que, como Davi tinha as mãos muito sujas de sangue, né, que o próprio Jeová colocou ele em muitas guerras, quem acabou edificando o primeiro templo a Jeová foi o seu filho, né, foi o filho de Davi, foi Salomão. Né, isso está em 1 Reis 5:5, que a gente não vai ler, que a gente já viu bastante coisa sobre o velho conselho. Né? Então, quando em Atos fala assim, olha, Deus não é servido por mãos de homens, né? E a gente vê lá no tabernáculo que eles serviam a Deus, né? Eles queimavam gordura, eles derramavam o sangue, né? Então, são muitas evidências, irmãos, sobre a incompatibilidade da gente achar que o Pai é Jeová, né? Então, outra coisa interessante, irmãos, a igreja de Jesus não é tijolo, não é edifício. A igreja de Jesus ela é formada pelos seus filhos, né? E o templo de Jesus, que a gente chama de templo do Espírito Santo, é cada um dos seus filhos, somos nós os que fazemos a sua vontade e os que são guiados pelo Espírito Santo. Você quer saber se você está sendo guiado pelo Espírito Santo? Porque às vezes a gente está sendo guiado por nós mesmos, pela nossa vontade. Se a gente está sendo guiado pelo Espírito Santo, a gente não está fazendo a nossa própria vontade. A gente não está muito bem da vida com a gente mesmo. Por quê? Porque o gostoso é fazer a minha vontade, né? Qual que é a minha vontade quando eu sinto raiva de uma pessoa? É ir lá e agredir a pessoa. Essa é a minha vontade. Essa é a vontade do homem, né? Porque o homem natural, ele não tem uma natureza do pai.
O homem natural, ele tem uma natureza do Deus desse mundo, que foi quem o criou. Então, ele é um pouco bravinho, ele é um pouco arrogante, ele é um pouco egoísta, né? E essas características são características daquele que o criou, que criou o homem. Agora, quais são as características do Pai? A característica de perdão, de amor, de benevolência, né? Então, quando a gente começa a fazer a vontade do Pai, a gente tem que externar essas coisas. Os outros têm que ver Jesus agindo através da nossa vida. Aí eu sei que eu estou sendo guiada pelo Espírito Santo. E isso nem sempre é fácil, mas se eu tiver o Espírito Santo, se eu for templo do Espírito Santo, se o Espírito Santo estiver agindo em mim, não vai ser difícil eu agir como Jesus agiria naquela situação, né? Então, a gente viu, irmãos, que a igreja de Jesus não é aquele lugar que tem aquele telhado pontudinho com a cruz em cima, as paredes e os vitrôs coloridos, né? Isso é uma edificação onde se reúne a igreja. É diferente da ideia de Velho Testamento, onde existia aquele templo, primeiro o tabernáculo, né, na época deles, dos judeus, no deserto, e depois o templo, né, a partir de Salomão, que ele fez o templo. Então, irmãos, primeira coisa, se eu sou templo do Espírito Santo, eu sou guiada pelo Espírito Santo e eu não faço a minha vontade, eu faço a vontade de Deus, né? Isso que está escrito em Romanos 8,14, não precisa de abrir também, pastor. Lá fala assim, todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Né? Então, a gente sabe que a partir do Novo Testamento, a partir do batismo, eu mudei, né? Eu estava na direção das coisas do mundo, e aí eu tenho uma conversão, igual um carro que vai fazer uma conversão, né? E essa conversão, eu começo a conhecer a Deus, eu me entrego a Deus, eu abro meu coração para Deus, e o Espírito Santo vem habitar em mim. A partir daí, a minha alegria é fazer a vontade de Deus e não a minha própria vontade. Aí eu vou saber que eu sou um templo, que eu sou um templo. Por que eu sou um templo? Porque dentro de mim habita Deus. Eu não sou Deus, eu não sou miniatura de Deus, eu não vou me tornar Deus, nada disso, irmãos, isso é coisa de nova era. Mas eu sou um filho de Deus e sei que o Espírito Santo de Deus habita em mim. Né? O homem tem um espírito próprio, né, que seria mais ou menos ligado ao seu intelecto. Né? Então, esse espírito que o homem tem, que é ligado ao seu intelecto, que faz dele um animal racional, né? O diferencia, por exemplo, de uma galinha, de um canguru, de um elefante, de um gato. Que esses animais, irmãos, eles até têm um sentimento, às vezes, de apego, né? De cuidado com os filhos, mas isso tem mais a ver com emoção. Nós também temos essa emoção, né? O animal fica alegre, o animal fica triste, o animal fica com medo. Isso aí é a nossa alma, né? São coisas, são movimentos da nossa alma. Agora, a racionalidade é diferente, é o nosso espírito. Então, animal não tem espírito. Animal, ele tem um corpo e uma emoção e um instinto, né? Agora, o homem, ele tem esse intelecto que o diferencia do animal, e esse é o lugar onde habita o Espírito de Deus, se o homem se transformar, se converter e convidar Jesus para morar dentro dele, porque tem gente que não quer, né? Então, isso está em Jó 23, 20,
verso 3, eu queria que o pastor abrisse, que esse é um versículo muito, muito chave desse pensamento, irmãos. Jó 20, Jó capítulo 20, verso 3. E eu ouvi a repreensão que me envergonha, mas o espírito do meu entendimento responderá por mim. Então, vocês veem que o espírito está ligado com o entendimento, né? E outra coisa, irmãos, esse espírito que habita, ou esse entendimento que habita em nós, né, no nosso intelecto, é o responsável pelas nossas escolhas, né? A própria Bíblia fala, né, eis que ponho a bênção e a maldição diante de ti, escolhe a vida para que vivas. Isso quer dizer que o homem tem um certo livre-arbítrio, tem uma certa poder de escolha. Eu posso escolher, né? Eu posso escolher o que me faz mais sentido na vida. É seguir a Deus ou seguir o mundo, né? É esperar coisas espirituais, riquezas espirituais, ou ficar igual um doido atrás das riquezas daqui da terra. Eu posso escolher. O homem tem esse poder de decisão. Só que, às vezes, ele não quer se decidir por Cristo, ele não quer ser templo do Espírito Santo. E aí, infelizmente, vai habitar outras coisas dentro dele, porque o homem, irmãos, o homem é um ser espiritual. Ele tem a capacidade de habitar, de ser habitado por espíritos, né? Tem até uma passagem no Novo Testamento, né, que Jesus expulsa lá demônios e fala que eles foram embora, e se aquele espírito, se aquela pessoa não for ocupada, vai vir 7 espíritos piores, né? Quer dizer, existe uma capacidade de ocupação interna nossa. E a gente conhece muitas pessoas que a gente pensa, não é possível que o cara é tão ruim, ele é habitado por demônios. Eu conheço um monte de gente, irmãos, que é habitada por demônios. E vocês conhecem também, né? Não vou dar exemplo, porque a gente não pode ficar julgando ninguém, mas pelo modo de agir da pessoa, né? Pelos frutos o conhecereis, né? Então, essas escolhas que a gente faz na vida refletem o que tem dentro de mim, né? Uma árvore boa dá frutos bons, né? Uma árvore má dá frutos amargos, né? Dá frutos maus. Então, irmãos, eu tenho que, muitas vezes, para ser esse templo do Espírito Santo, subjugar minhas vontades, né? Esse é um trabalho que eu reputo, eu acho que esse trabalho é um trabalho misto, depende da minha vontade e da ajuda do Espírito Santo. Aí eu consigo. Porque se for só pela minha vontade, eu consigo fazer isso uma semana só. Depois eu não consigo mais. Aí depois eu cedo às concupiscências da carne, né? Aí eu já não vou mais dar lugar ao Espírito Santo. Então, importantíssimo isso, irmãos. Se eu quero seguir fazendo a vontade de Deus, ser templo de Deus, eu sempre tenho que dar lugar ao Espírito Santo na minha vida, né? Então, como eu já disse, o homem natural, ele não é habitado pelo Espírito Santo de Deus. O homem natural, às vezes, ele é habitado só por um grande eu dele. Ele tem que receber Jesus, ter a decisão de conversão, de mudar de direção, tem que ser batizado, tem que convidar o Espírito Santo para vir morar dentro dele. Aí ele vai ser um templo de Deus. E aí é um processo de crescimento, um processo de ser um pouquinho mais parecido com Jesus, um processo de saber o que é cristão, um processo é uma coisa, ó, vai, não é uma coisa instantânea, né? Por isso que a vida cristã é uma vida de passos, né?
e uma vida de experiências, né? Às vezes acontece coisa com a gente que a gente não entende direito, mas depois você fica pensando, acho que Deus quer me lapidar, eu acho que Deus quer me ensinar alguma coisa com essa situação, né? Isso faz parte, irmãos, da preparação para que esse Espírito Santo possa continuar fazendo obras na nossa vida, que a gente possa agir influenciado pelo Espírito Santo, né? A gente sabe também que é necessária essa vida cristã, essa vida de busca, para alcançarmos, como Paulo diria, né, a estatura de varão perfeito. Se a gente não tiver essa busca cristã, irmão, nós ficamos estagnados. Eu só quero abrir um parênteses aqui sobre salvação. A salvação não depende de nós. A salvação, ela é uma graça. Graça quer dizer que eu não tenho que pagar, que eu não tenho que dar, que eu não tenho que me comportar de certa ou certa maneira. É pela graça que somos salvos. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Mas, se eu sou salva, se eu tenho a graça, eu tenho que refletir esse templo do Espírito Santo que está dentro de mim, né? Então, eu vou, agora é 8h30, eu vou parar por aqui, irmãos, e a semana que vem eu vou fazer a segunda parte, tá? Que eu preparei aqui um estudo, que é um estudo um pouco maior, e aí eu vou concluir todo o pensamento, mas eu acho que isso que eu já lancei aqui, eu acho que já dá para a gente conversar com os pastores, com o pastor Hélio, com o pastor Valdo, com o pastor Weber, para eles também darem as contribuições, tá? Para não só eu falar, né? Mas eu só queria deixar isso assim bem claro. Jeová quis que fizesse um templo de apetrechos de primeiro tabernáculo e ele ia morar lá. Depois, Salomão fez o templo de pedra e Jeová ia morar lá. Principalmente chegava o Espírito de Jeová através dos sacrifícios, né? E Jesus não, Jesus é uma outra proposta. A proposta de Jesus é: você vai receber Jesus no seu coração, então você vai ser morada do Espírito Santo. E a igreja de Jesus, a igreja cristã, é um ajuntamento de pessoas que estão buscando a Cristo. Por isso que nos primórdios da igreja, a igreja era reunida em casas de pessoas, eram reunidas talvez em cemitérios, em catacumbas que fala, né? Em cenáculos, né? Então, é uma proposta totalmente oposta à proposta de Jeová que se habitava naqueles templos feitos por mãos humanas. Amém, irmãos? Glória a Deus. Deus dá oportunidade para os pastores. Pastor Hélio. Amém. Glória a Deus. Deixa eu só mexer numa coisinha aqui. Esse assunto sobre a morada de Deus, né, aonde que Deus mora, né, eu tenho algumas coisas para falar, né? O Senhor Jesus, quando ele veio, ele teve uma conversa com uma mulher chamada samaritana. Eu até separei o texto aqui. Gostaria. Peraí que está aparecendo uns negócios aqui. Pronto. Eu separei o texto aqui e
só para a gente dar uma olhadinha. Olha a preocupação. Depois vocês leem, né, em casa o João capítulo 4 inteiro, que fala sobre a mulher samaritana. Mas lá no versículo 20, né, a mulher diz assim: nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Então, olha a preocupação dela, a preocupação dessa mulher samaritana. Eu não quero avaliar aqui a questão filosófica da adoração, mas eu quero analisar aqui a preocupação cultural, ou seja, o que estava na cabeça dessa mulher é que para se adorar tem que ser em algum lugar. A preocupação, ou seja, a tradição judaica, ela era tão forte que aquilo fazia sentido para ela ter que ir a um lugar para adorar, né? E aí Jesus dá aquela famosa resposta maravilhosa, né? Jesus disse: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorareis o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos. A salvação vem dos judeus, mas a hora vem, agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Então, para Jesus, para a mulher samaritana, tinha que ter um local de adoração. Mas Jesus veio quebrar esse paradigma, veio quebrar a tradição judaica. E ele ainda dá aquela pitadinha, né? Vocês adoram o que não sabem. Né? Vocês adoram alguém que vocês não sabem quem é. Mas eu adoro o Pai. E Jesus demonstra isso para ela. Eu acho essa passagem incrível, incrível. Porque quando a mulher samaritana ela percebe quem é a pessoa que está ali, parece que ela começa a entender tudo. Jesus fala muitas metáforas ali, né? Usa muitas metáforas. Mas essa é uma passagem icônica, no sentido de que nós somos a habitação. Se eu tiver que adorar a Deus, eu vou adorar dentro do meu espírito, dentro da minha razão. Aqui, ó. Esse é o local de adoração aonde eu adoro a Deus. Eu acho essa passagem simplesmente maravilhosa, sabe, Liette? Maravilhosa. Culto racional, né? Culto racional. Então, eu fico triste, sinceramente, Liette, fico triste quando as pessoas usam aquela... Tem até uma musiquinha que a gente canta, né? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. A igreja não é a casa. Estou dizendo igreja física. A igreja somos nós. Nós somos a casa do Senhor. Percebe? Então, não tem horário, não tem local de adoração. O local de adoração é aqui dentro. Inclusive, aquele versículo que fala, né, que no céu há muitas moradas, né, que Jesus vai preparar lugar. Será que essas moradas não seriam os cristãos, né, que são as moradas de Deus? Né? Mas, glória a Deus, era isso que eu tinha para falar. Eu tô meio cansadão, eu vou parar por aqui. Amém, glória a Deus. Cadê o Weber, que adora falar? Vamos lá, Weber. Fala, pastor Weber. Microfone. Glórias ao Senhor Jesus. Estou ligado. É algo maravilhoso isso aí, né? Não tem... eu fico até meio sem saber o que eu digo, de tão grande é isso aí, de tão imenso é.
essa morada de Deus, né? Vocês já imaginaram? Deus, você começa a pensar Deus, né? Aí você lembra, quando fala a palavra Deus, na mesma hora vem Jesus na minha mente, né? Quando fala Deus, na mesma hora eu começo a lembrar das coisas que Jesus deixou, das coisas que Jesus nos disse, né? E a gente nota a perfeição, e tão grande é tudo isso que foi dito até agora, que a gente não consegue assim chegar nem perto da grandeza que é Deus morando dentro de uma pessoa. Isso é algo que transcende nosso entendimento, é algo, né? Eu sempre digo, eu gosto de estar sempre repetindo isso, sempre nas minhas orações, o que eu nunca pedi para minhas netas, para o meu netão, para minha filha, para o meu filho, eu nunca pedi as coisas materiais, isso nunca foi meu foco. Eu sempre pedi para que o Senhor enche eles do Espírito Santo. Porque é algo imenso demais, é algo que a gente não... Eu não sei se os irmãos já reparou, estou tentando dizer o que é isso, eu não vou conseguir de dizer a grandeza que é o habitar do nosso Pai em nós, e somos o templo do Espírito Santo, né? Então, o que eu quero passar para os irmãos é isso, para os irmãos começarem a meditar nisso e ver, né? Se você começar, eu estou olhando aqui, porque eu tenho muito contato com a natureza, né? Eu vivo na natureza, eu vivo no meio de árvores, de animais, né? Tudo que você pode imaginar de natureza é a minha vida aqui, né? Eu tenho o vizinho mais próximo de mim aqui, ele deve estar em uns 500 metros, ou até mais um pouco, né? Então, o que acontece? Eu estou aqui no meio da natureza, então dá para me perceber muito bem a grandeza de Deus, né? Assim, as árvores, os animais, né? Uma vaca, por exemplo, ela rumina, então ela engole o alimento e o alimento retorna e ela mastiga o alimento. Ela mastiga o alimento 62 vezes. Todas as vacas mastigam o alimento 62 vezes. Aqui, mastigar o alimento 60, opa, essa já começa a merecer cuidados, ela pode já não estar no estado normal. Quer dizer, o que eu estou querendo dizer é a perfeição das coisas, né? Do como Deus fez as coisas, né? E você começa a meditar e pensar, você fala assim, gente, mas quando Jesus manifestou, né, que começou a mostrar, você vê que a natureza ela não é tão perfeita igual a perfeição daquilo que habita dentro de você. Eu estou tentando mostrar a grandeza do que é o Espírito de Deus habitando no homem. A grandeza que é a gente ser o Espírito de Deus. A gente vê na natureza algo tão perfeito, tão perfeito, tão perfeito, mas ela fica tão longe da perfeição do Senhor Jesus Cristo, da perfeição de Deus que habita no homem, que é algo que transcende, sabe, irmãos? Até eu estava vendo um versículo aqui, né, que eu vou ver se eu acho aqui, saiu aqui, mas eu acho que eu vou conseguir achar o versículo que eu queria, que eu até veio agora no meu coração para me ler esse versículo. Fala aí que eu procuro. É aquela que fala que o que Deus preparou para o homem não que o olho não vê, o ouvido não ouviu, é o que Deus preparou para aqueles que o amam, né? Eu perdi aqui, às vezes o pastor acha para mim aí. Mas... É 1 Coríntios. 1 Coríntios, e é isso mesmo, pastor. Olha aí para mim. Capítulo 2, verso 9. Isso, 1 Coríntios, capítulo 2, isso, verso 9. Mas, aqui eu vou ler. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas olha para você ver, vou continuar. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito.
porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda a profundeza de Deus. Então, quer dizer que tudo isso que o olho não viu, o ouvido não ouviu, é o que Deus preparou para o homem, mas o Espírito de Deus, aquele que habita dentro de você, ele nos revela tudo isso. Ele já nos mostra tudo. Por isso, aí dá para sentir a grandeza do que é Deus habitar em você, irmão. Então, agora tem um ponto que eu quero falar aqui, rápido, mas sempre, agora, para esse Espírito habitar em você, irmão, você vai ter que querer. É um querer do homem. Né? Eu vou dar um exemplo aqui. A minha mãe, por exemplo. Né? A minha mãe. Ela estava buscando o batismo com o Espírito Santo, buscando o batismo com o Espírito Santo, e não estava conseguindo o batismo com o Espírito Santo. De uma hora para outra, ela tinha uma coisa, ela dirigia na época, isso há muitos anos atrás, né, irmãos? Tipo 30 anos, 40 anos atrás. Ela tinha um desejo de tirar a carteira de motorista. Ela já era motorista, já dirigia bem, mas tinha desejo de tirar e ficava com aquilo na mente, de tirar a carteira de motorista. Quando foi um dia, ela virou assim, não, eu quero ser batizada com o Espírito Santo. Eu não quero mais carteira de motorista, eu quero o batismo com o Espírito Santo. Quando ela disse isso, ela foi batizada com o Espírito Santo. Aí uma coisa até, que mas carteira não tem nada a ver. Não, mas era algo para ela que ela estava pondo aquilo até na frente de Deus. Aquela vontade, aquele desejo de tirar essa carteira de motorista, ela estava colocando na frente de Deus. O momento que ela colocou Deus na frente da carteira de motorista, ela foi batizada com o Espírito Santo. Então, às vezes, o irmão, a pessoa não é batizada com o Espírito Santo, porque está tendo coisa, está colocando coisas do mundo, algo aí na frente. E isso interrompe o habitar de Deus em você, irmão. Então, é onde a gente tem que estar sempre meditando. Gente, será que eu estou colocando realmente Deus na frente de tudo na minha vida? O Senhor Jesus, ele foi aquele que não colocava o homem à frente de tudo, né? À frente de pai, mãe, irmão, irmã, não é digno de mim. Jesus fala assim. Então, às vezes, o habitar do Espírito Santo na vida de uma pessoa, às vezes é travado por algo muito fútil. Às vezes a pessoa está colocando aquilo na frente de tudo na vida dela. Então, é bom a gente meditar um pouco, estar pensando, será que eu não tenho algo aqui interrompendo o habitar de Deus nessa casa que é dele? E na última pregação foi claro que nós somos comprados por um preço, né? Por um preço um preço impagável, né? Que é o sangue do Senhor Jesus. Que foi o preço que foi pago. Nós somos comprados. Isso aqui já não é nosso mais. Esse templo já não é nosso, mas ele foi comprado. Né? Mas, como muita coisa você fica travando, né? O habitar do Espírito Santo no teu coração. Deixa Jesus entrar na tua vida mesmo por completo, porque é algo muito grande. É algo que transcende o nosso entendimento, irmãos. Isso tudo que está acontecendo aqui essa noite, né? Você já imaginou você ser o templo de Deus? Você ter o seu templo do Pai, né? E ele está aí procurando verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Para você adorar o Pai em espírito e em verdade, você vai ter que abrir mão de muita coisa. É renúncia. Né? Você vai ter que renunciar a muita coisa para Deus habitar em ti, em você, para ele ter total liberdade na casa que já é dele, né? Então, um dia, eu vou falar isso mais rápido aqui, que eu tenho assunto aqui para a noite inteira, mas esse eu vou falar. Um dia chegou uma pessoa aqui para pegar meu leite, um caminhão, com um caminhoneiro e com uma pessoa muito simples do lado dele. Aí desceram do caminhão, chegaram os dois, eu estava lá esperando para entregar o leite e tudo. Aí o motorista chegou para mim, você não quer comprar, não? Perguntou para mim se eu não queria comprar aquela pessoa que estava com ele. Era uma pessoa muito simples, uma pessoa, tadinha, né? Uma pessoa muito simples. Aí ele falou, você não quer comprar, não? Eu falei, rapaz, mas, puxa vida, mas como é que você tem coragem de falar uma coisa dessa? Meu Deus, tá vendo essa vida aí do teu lado? Não tem dinheiro que paga uma vida dessa. Ó, eu vou ser sincero para você, rapaz,
Como é que você tem coragem de pôr à venda uma pessoa que foi comprada pelo sangue do Senhor Jesus Cristo? Não tem dinheiro que pague essa vida aí, não. Aí peguei o moço, dei um abraço nele, nessa pessoa simples, né? Eu falei, pelo amor de Jesus Cristo, você nunca mais faz uma blasfêmia dessa. Isso é uma blasfêmia. Porque você nem imagina o quanto foi caro essa vida. É impossível ter algo no mundo, algum dinheiro, algum bem, algo de valor para comprar essa vida. Isso não existe no mundo. Dólar, ouro, tudo que você imaginar de riqueza aí, está muito longe do valor que foi pago essa vida. Então, meus queridos irmãos, Jesus, o Senhor, ele habitar em você, o Espírito do Pai habitar em você, é algo que eu não vou conseguir achar vocábulo, palavras, frases para dizer o quão grande é o Espírito Santo habitar em nós. Amém, meus queridos irmãos? Que Jesus abençoe a todos. Amém, glória a Deus. Pastor Valdo? Amém. Glórias a Deus. Maravilha, né, irmãos? Uma bênção, um culto. Quer dizer, esse nosso encontro, né? Eu tenho gostado muito esse formato aí. Eu acho que está muito bom, né? E nós já estamos chegando no final. Eu quero fazer uma oração, né? Uma oração final e também para o encerramento. Eu só gostaria de acrescentar o seguinte, que o Senhor, ele nos alertou muito com relação, né, ao nosso corpo como uma morada, né? Uma morada do Deus verdadeiro, uma morada do Espírito Santo. E nos alertou também com relação a outros espíritos, né? Também que quer tomar como casa aquilo que ele comprou com o teu próprio sangue, né? Que são os espíritos malignos que estão por aí. Então, por isso que ele deixou muito claro, até vou ler aqui em João 14, né? Quando ele disse assim, João 14, 17, o Espírito de verdade que o mundo não pode receber porque não o vê nem o conhece, né? No 16 ele disse assim, né? Conforme já foi dito aqui, mas dentro do que eu estou falando, para nos atentarmos, né, nisso que eu estou dizendo, né? O cuidado que Jesus Cristo ele colocou aqui para nós entendermos também que tem outros espíritos por aí, né? Conforme ele disse, né, eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre, o Espírito de verdade. Então, o Senhor Jesus ele fez questão de dizer que é o Espírito de verdade, né? Que o mundo não pode receber. Então, mais uma dica, tem de sair do mundo para receber esse Espírito, né? Porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco. Quer dizer, habita convosco e estará em vós, né? Então, e depois, quando a gente lê no 26, ele diz assim, ó, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então, ele fez questão de dizer aqui, ó, mas aquele Consolador, Espírito Santo, ele disse de uma maneira muito clara, Espírito de verdade. Então, isso daí, querendo alertar o homem que existe apenas um Espírito, né? Um Espírito, que é o Espírito de verdade, que é o Espírito Santo, né? Não, então, não tem outro. Qualquer outro não passa de ladrão e salteador, que veio para matar, roubar, destruir, e não tem interesse nenhum, não tem poder nenhum.
de ajudar o homem, tá? Então, só queria colocar isso daí. Amém? Então, o pastor Weber também gostaria de estar acrescentando. Pastor Valdo, não, eu estava querendo, é o seguinte, antes de você fazer a tua oração, eu queria fazer uma oração para os irmãos que vão na Paulista no domingo. Eu senti de fazer uma oração, né? Porque eu creio que tem alguns irmãos que vão lá para Paulista, né? Para o evento que vai ter. Então, eu senti de fazer uma oração para os irmãos, ok? Aí, na hora se você achar melhor fazer antes da oração final, ou fazer depois, aí você que sabe, ok? Eu até queria pedir permissão, ao pastor Hélio, né? Se Não, ele está de pode, com acordo, eu certeza. vou fazer Só vou fazer terminar essa a oração. gravação. Só vou terminar a gravação e aí tá tranquilo. Ah, tá ok. Tá falando. Era só um minutinho, então. Ok.